A Vale anunciou dividendos e também divulgou o resultado do quarto trimestre de 2022. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e vamos conferir aqui o resultado da Vale, tá? Então, o anúncio de dividendos foi 1,83 por ação. O anúncio de dividendos é para quem tiver as ações dia 13 de março, vai ter o direito a receber o dividendo que será pago dia 22 de março. Também aquele JCP que ela havia anunciado lá no fim do ano. Vamos mostrar aqui o líquido, tudo bonitinho, tá? Então, é mais ou menos assim, né? Quem tiver as ações dia 13 do 3 vai receber dia 22 do 3 o dividendo de 1,83 por ação, dando aí 2,05 de dividendo de uma só vez. E para quem tinha lá em dezembro, vai receber dia 22 do 3 também esses 25 centavos lá líquido já de R, dando 0,28 de yield, tá? Então, para quem tiver as ações aí dia 13 do 3, quer ganhar R$ 1.000 de uma só vez de dividendo, tem que ter aí quase 50 mil, né? 48.800. Mas é uma empresa que pagou muito dividendo ao longo dos últimos anos. E o resultado do quarto trimestre de 2022 da Vale, ele veio com uma receita um pouco acima do que o mercado estava esperando, de 11,1 veio 11,9, acima do trimestre anterior e abaixo do ano passado. Os custos deram uma aumentada e também em relação aos dois trimestres, tanto ano passado quanto o de agora. As despesas, como o Bradinho já é meio aí que esperado, né? E o EBITDA ajustado às operações continuadas teve um aumento, tá? Então, o que acabou prejudicando foi a questão dos custos aí da empresa, né? O EBITDA pro forma também vê esse aumento aqui em relação ao trimestre anterior, apenas em relação ao ano passado que ficou aí abaixo, né? Por fim, a gente vê o lucro líquido caindo aqui de 4,4 para 3,7 e no ano passado estava em 5,3. Então houve um declínio aqui, porém foi menos aí do que o mercado estava imaginando. A gente pode ver aqui as previsões. A BTG estava esperando um lucro de 3,2, o consenso aqui Bloomberg estava esperando 2,9, tá? E ela fez então 3,72, então veio 28,4% acima do esperado em termos de lucro. Então a Vale ela fecha o ano aí com 20,9 de lucro, 38,4% abaixo do ano anterior, que era de 33,9. E observando um pouco mais o resultado da Vale, a gente entende que o ano de 2022 foi muito difícil na questão aqui dos preços do minério de ferro, oscilaram bastante, os custos eventualmente deram uma aumentada e também a questão do volume, onde a empresa teve aqui algumas manutenções que foram maiores aí do que esperado. Então o ano ela meio que decepcionou em volume, mas não é uma grande preocupação. Ela está focando muito aí em outros pontos que eu já vou comentar. Então a gente vê em relação ao trimestre de 2022, ela uma recuperação em volumes, né? Mas ainda assim fecha o ano abaixo. O preço deu uma melhorada também em relação ao trimestre anterior. E aí outros pontos aqui fizeram o EBITDA ajustado para a forma aqui aumentar de 4 para 5, né? Então foi um bom resultado aqui em questão do EBITDA. E aí, em termos de investimento, a gente viu que a empresa deu uma sofrida em volumes, né? E ela segue investindo para crescer e para também os projetos de manutenção que ela tem. E muita atenção ela vai dar, principalmente aqui em 2023 em diante, no materiais para transição energética, que é o níquel e o cobre. Tem investimentos relevantes e deve aumentar ainda mais. Ela destaca alguns pontos interessantes, como progredindo aí na cadeia de valor de veículos elétricos. Ela fez aqui acordo para fornecimento de níquel de baixo carbono com o produtor sueco de células lítio Northvolt. Ela também fez uma confirmação de acordo da Tesla para fornecer níquel em maio, né? Foi um acordo aqui bastante relevante. E nós temos acordo de longo prazo com a General Motors também para fornecimento de níquel. Então ela já está aí se preparando cada vez mais aí nessa transição energética e também fortalecendo o negócio de soluções do minério de ferro. Ela fez uma série de coisas aqui também, sem esquecer o core business dela, que é o minério de ferro, e adicionando um novo core business, que é a transição energética, níquel e cobre, e inclusive desinvestindo no que não é core business, né? Ela está aí focando no core dela, tá? Então a gente vê a empresa investindo muito na segurança, foram 12 estruturas a montante aqui, que é um risco maior, que foram descaracterizadas essas barragens na Vale até o final de 2022, né? Ela segue aqui investindo para reduzir aqui as barragens em nível de emergência de 3 para 2, né? Foi bem sucedido nesse momento e tem mais aí para continuar até 2025, eliminando todas. E aí 8 estruturas receberam também declaração de condição de estabilidade de 2022 com nível de emergência
retirado, tá? Então ela está focando muito nessa questão da segurança, inclusive a cultura da empresa sempre tem perpetuado esse tipo de investimento cultural também. E ela já chega então a 58% do acordo de reparação integral de Brumadinho performado. Então desde 2019, 7,5 bilhões foram desembolsados, com mais 1,6 bilhão estimado para 2023. O importante ponto a se entender em relação à Vale, o investidor da Vale, é que ele está muito vinculado à China. Embora tenha aí um aspecto mundial em relação ao minério de ferro, até mesmo o Brasil, nós temos um vínculo maior à China. Então, dependendo aí da pessoa, pode ser que não seja tão agradável. Mas vale destacar que a empresa está buscando diversificar também os seus produtos. Lembrando que não é só minério de ferro, ela está investindo muito nos metais aí, cobre e níquel, que tende a trazer essa transição energética em peso aqui para a Vale, né? Como eu já disse em outros vídeos. Então vai trazer uma diversificação de produtos e também diversificação mais geográfica. Mas de qualquer forma, por hora, a China ainda é um papel muito importante. A gente vê que a China ela vem crescendo ao longo dos últimos anos, muito mais aí do que qualquer outro país, inclusive superando os Estados Unidos. Existe a expectativa de uma hora passar o PIB dos Estados Unidos. Será? Será que será a nova potência a China? Volta e meia colocada em xeque esse crescimento chinês, a crise imobiliária, mas o fato é que eles vêm aí superando tudo quanto é problema. Mas a última mensagem que nós temos agora é que a China, a maior produtora de aço, né, uma mensagem aqui de hoje, diz que vai estar determinada a apoiar o seu crescimento econômico por meio de estímulos aos gastos ao consumidor. Então, existe novamente a narrativa do minério de ferro voltar a subir novamente. Aliás, ele já está num patamar interessante, né? Mas, enfim, a China vive nesses ruídos aqui, mas ao longo de ruídos ela vem crescendo, vem forte ao longo dos anos. E quando a gente tenta correlacionar o PIB de amarelo com o minério de ferro, tem correlação, mas não é tão próximo, tão fácil de se ver, né? A gente vê aqui o PIB subindo sempre da China, né? Por mais que ele pareça que vá lateralizar, ele não lateraliza, ele está sempre subindo. Agora deu uma acelerada, né? Nessa época aqui, pós-pandemia, e aí foi quando o minério de ferro mais subiu. Mas de qualquer forma, o minério de ferro teve um momento que ele foi a valores muito baixos, tem também a questão do excesso de oferta que acontece, alguma outra parte aí do mundo com demanda maior ou não, né? Não é só a China, afinal de contas, mas ele tem um certo vínculo à China. A gente pode ver que se a China começar a desacelerar, ele vai desacelerar. Qualquer ameaça, né, o mercado começa a precificar uma queda chinesa, a gente já vê o minério de ferro caindo. Ele vai sofrendo por ameaças também, né? O minério de ferro e também pela questão que ele está sempre fazendo a leitura aí dos estoques, né? A gente pode ver que ele talvez tenha aqui tentado manter um fundo aqui próximo dos 80. Será? Já vai para 124 de novo. Isso aqui, se o minério de ferro ficar esses valores, é algo monstruoso para Vale, né? E quando a gente faz aquela correlação Vale e minério de ferro, é muito próximo, mas não deveria ser tanto assim, não é tanto assim no longo prazo. A gente vê que aqui nesse período caíram juntas, mas a gente tem que lembrar que a Vale passou por uns problemas, Brumadinho, Mariana, isso aqui atrapalhou muito a empresa, né? Mas ela foi se ajustando, se arrumando e as coisas foram ao longo do tempo separando-se aqui do minério de ferro. Afinal, a Vale gera valor, o minério de ferro não, né? E além do mais, a Vale está cada vez aí entrando mais, recentemente também o cobre e o níquel, não vamos esquecer disso, mas de qualquer forma a gente vê então o minério de ferro, ó, muito parecido com a Vale recentemente, mas a Vale sempre descolando um pouco. Aí sobe aqui, olha o que a Vale fez, disparou. Aí cai aqui, a Vale toma ele para baixo. Aí sobe aqui, toma ele para cima. Aí cai aqui e toma ele para baixo. Aí sobe aqui e toma ele para cima. E já dá uma bicadinha para baixo e toma ele aqui para baixo. A Vale, ela tá seguindo de perto, mas sempre deslocando para cima, né, o gap. Porque é normal, ela gera valor, paga dividendos. Eu nunca vi minério de ferro pagar dividendos. Quando a gente vê a Vale no último ano, entre zigs e zags enormes, ela sobe 9,35. Ela sim teve esse momento interessante, né, para quem quis recomprar, acosando ou comprando por aqui. A empresa dispara, bate um ponto que eu gosto de vender calls dela, ou seja, um compromisso de vender ela lá longe, né? Eu não preciso necessariamente vender a ação quando ela está 98, que é essa faixinha roxa aqui aproximadamente, né? Mas eu posso vender calls com compromisso de vender, sei lá, 110, um exemplo, tá? As corretoras estavam com um preço aqui justo de R$ 99, mas já andaram subindo, né? Então já está
por volta de mais de R$100 aí de preço justo, e a empresa hoje está R$ 89,29, mas eu não gosto de comprar ela acima de 86. Na verdade, eu gosto mais aqui nesse redor, foi as últimas vezes que eu comprei, porém, acima dessa linha vermelha aqui eu me limito no momento, acima de 86 eu não compro, mas não vendo, né? Eu mantenho ela aí pagando ótimos dividendos. A gente vê o dividendo dela, o dividend yield de 8,11, mesmo com essa alta toda da empresa, é um dividendo muito bom, não vale a pena vender, porque a empresa, enquanto o minério de ferro estiver na alta, ela está fazendo aí dinheiro, está continuando a investir nessa diversificação aí de materiais, está se ajustando em relação aos compromissos ambientais que ela tem que cumprir mesmo. Então é uma empresa que eu vou ficar tranquilo aqui de não precisar vender, né? Embora eu esteja focando em comprar a Cosan exatamente para ter a Vale indiretamente, que é mais legal ainda, né? A Vale eu fico olhando nesse momento um PVP de 2,37, um PL de 4, bem insano aí comparado com os múltiplos internacionais, embora com esse resultado vai mudar um pouco, né? E a cotação dela é 89,19. E deixa nos comentários, você tem a Vale? Você tá pensando em ter a Vale? Gostou do dividendo? Ele veio mais ou menos em linha aí, né? Um abraço, até o próximo. Valeu!